Bom dia a todos. Dia 26/4/2003, 10 horas, auditório Prestes Maia, primeiro andar, auditório. Presentes, vereador Isaac Félix, Ruth Costa, Rinaldo de Gílio. Na qualidade de presidente da subcomissão que visa mapear e aperfeiçoar a destinação de recursos para as políticas públicas já existentes voltadas para a juventude, declara abertos os trabalhos da quarta reunião ordinária semipresencial, tendo como pauta da liberação de requerimentos. Informo que essa reunião está sendo transmitida ao vivo através do endereço www.saopaulosp.leg.br no link auditório online, auditório virtual e nos canais YouTube e Facebook da Câmara Municipal de São Paulo. Participação poderá ser virtual pela plataforma Microsoft Teams, como já vinha ocorrendo, e também serão permitidas inscrições para a participação do público presente no auditório. Convidados, a senhora Aide Paixão, advogada, pesquisadora e representante do projeto Mude com Elas. A senhora Thaís Santos, gerente de projetos da Unicef, braço da ONU, responsável pelos direitos das crianças e adolescentes, que, em virtude de compromissos assumidos, indicou um representante para a próxima reunião, no dia 10/5 da subcomissão. O senhor Ramires Augusto Lopes Tosta, coordenador da Juventude, secretário municipal dos Direitos Humanos e Cidadania, representado pela senhora Eduarda Afonso Loureiro, assessor de comunicação da Juventude, está online. A nossa vereadora, sempre presente, vereadora Ruth Costa, grande líder dessa casa, das mulheres, de segmento jovem, dos adolescentes da cidade de São Paulo também. Então, está online nossa vereadora Ruth Costa. Nós temos um requerimento para aprovar, aproveitar que nós estamos já aqui, que é um requerimento de minha autoria. Eu gostaria que o vereador Rinaldo de Gílio fizesse para nós, por favor. Bom dia a todos. Queria dar boas-vindas, sejam todos bem-vindos. Quero saudar aqui meu presidente, vereador Isaac Félix, também minha colega vereadora Ruth Costa. Vamos lá, requerimento número 1, Juventude 10/2023, vereador Isaac Félix, requeiro, nos termos regimentais, que sejam convidados os seguintes representantes para que acompanhem as reuniões e possam trazer à subcomissão os materiais e demais informações que julgarem necessárias com a finalidade de enriquecer os trabalhos da reunião ordinária da Subcomissão da Juventude, que ocorrerá dia 10 de maio, quarta-feira, no presente ano. Senhora Esther Leão, representante da AMIS, Associação Morumbi e Integração Social. Em discussão, não há oradores inscritos. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado o requerimento, vereador Isaac Félix. Obrigado, vereador Rinaldo. Gostaria de convidar a fazer parte da mesa a Aide Paixão, que é uma das nossas colaboradoras. A Aide tem colaborado bastante com essa comissão e é uma das autoras. Pode, fica à vontade, você. Nós vamos convidar também, quero agradecer a todo o pessoal aí da EITEC Jaraguá, não é isso? A juventude aí. Olha que juventude bonita, pensando no futuro do Brasil. Quem sabe amanhã, depois, né, Rinaldo? Nós já estamos todos aqui sentados aqui, né? Ou aqui ou em outra casa, né, legislativa. Olha, eu desejo do fundo do meu coração que eles estejam aqui, sentados aqui, fazendo as leis, né, trabalhando para promover leis nessa cidade, também na Assembleia e também no Congresso Nacional, né? E por que não o futuro presidente, governador e prefeito da cidade estejam aqui? Esse é o meu maior desejo. Com certeza. Rosângela Aparecida Moreira de Lima, Secretaria Municipal de Educação, está presente? Online também. Vocês vão me acionando aí. Nós vamos dar sequência aqui à nossa... Quero só informar a vocês, inclusive o pessoal do CETEL, que agora a LDO já chegou aí. Vamos começar a discutir. Vamos ver se a gente coloca uma rúbrica lá, um recurso para a juventude.
Aí sim, O vou sentir vereador firmeza. Isaac, antes de você começar os trabalhos, no dia que caiu as Torres Gêmeas, eu estava assistindo a TV Câmara. E a minha esposa, eu lembro que eu era casado de novo, e minha esposa falava assim, mas que besteira, você fica aí assistindo a TV Câmara. Eu nem pensava em ser vereador, mas olha só o interesse pela coisa pública. Então eu vejo que cada jovem que está aqui, nessa Casa de Lei, o interesse deles aqui vai promover coisas grandes no futuro, então isso é muito importante, a presença de cada um de vocês aqui. Então, sejam bem-vindos. Com certeza. Alanis Borges, ETEC Jaraguá. Agora sim, fazer parte da mesa, como nossa convidada especial. Tem direito à palavra aqui. Todos vocês aqui têm direito. É só chegar pro pessoal ali, se inscrever. Né? Se tiver algumas sugestões, algumas ideias, se quiser fazer algumas perguntas aqui. Se nós não soubermos responder, nós vamos perguntar para os universitários, que são vocês mesmos. Então, vocês mesmos vão sair com a resposta. Né? Então, nós vamos agora, nesse momento... Acho que eu estou devendo aqui um espaço para... Tem mais alguém do seu grupo aí que você quer que faz parte da mesa? Que vai te ajudar aqui, para você não tremer muito? Camila! E o Rodrigues aqui, ó. O Rodrigues é o nosso diretor administrador do Parque Anhanguera. Fica à vontade, meu amigo. Então vamos lá com a nossa doutora. Aide, a palavra está com você, minha querida. Aproveita que tem um monte de jovem aqui hoje, já convida a fazer parte dos movimentos. Olá, gente, bom dia a todos, todas, todes. Eu sou a Aide Paixão, sou do projeto Mude com Elas. Eu trouxe uma apresentação, eu não sei se a gente vai conseguir colocar, eu mandei para a Carmen. Aí o pessoal está vendo. Se a apresentação conseguir. Já está no... Tá. Enquanto isso, então eu posso falar também sobre um pouquinho sobre o projeto Mude com Elas. Muito feliz assim de ver essa sessão cheia de juventude, né? Que é assim que a gente quer ver, a gente quer que a juventude participe das discussões do orçamento, né? Das discussões sobre como que estão sendo direcionadas as políticas públicas para a juventude. A gente sabe que a cidade de São Paulo é uma das cidades que tem o maior orçamento, né, do Brasil. E onde que estão esses orçamentos para a juventude, né? Em especial, o nosso projeto é o projeto Mude com Elas, que o objetivo é promover a inserção de jovens mulheres negras no mercado de trabalho. Mas a gente compõe... Perfeito, obrigada. Aí eu vou falando para passar um pouquinho, por enquanto pode deixar. Obrigada. Pode deixar naquele primeiro mesmo, por enquanto? Isso. Além de compor com as jovens mulheres negras, a gente também está dentro do movimento de juventude em geral, né? Mas a gente está em específico das jovens mulheres negras, porque a gente sabe aí que as jovens mulheres negras, principalmente moradoras das periferias da cidade, têm as maiores dificuldades de acessar o mercado de trabalho, né? Então, pode passar para mim, por gentileza. Pode passar. Pode passar. Vamos para... pode passar também. Esse é um estudo, tá pequeno aí para vocês, né? Que foi feito para analisar como que está, né, a situação de empregabilidade das jovens mulheres negras. E essa é uma fala que marcou muito assim, a gente, né, de uma das jovens que fala: a gente tem que trabalhar 10 vezes mais para conseguir o mesmo cargo que um homem hétero branco consegue fazendo nada. Quero ser gerente. O homem vai chegar lá, trabalhará o ano e será gerente. Eu, se quiser virar gerente, vou ter que trabalhar mais, fazer hora extra, mais 2 anos para chegar em um cargo que ele conseguiu em menos de 1 ano. Né?
Então, foi uma fala das próprias jovens, né, que estão em busca de trabalho no mercado de trabalho e que colocou essa fala, né? Então, pode passar, por favor. Não está dando, assim, para vocês lerem, né? Mas, assim, então, esse foi um relatório que a gente produziu com base nos dados, né, que tem tanto do IBGE e outras fontes, assim, de pesquisas importantes, né? E esse primeiro, a gente tem um panorama da legislação nacional sobre os programas de políticas públicas, né, no Brasil e no em São Paulo, voltados para a formação e inserção dos profissionais jovens, né, no contexto atual. Pode passar, por favor. Então, pode passar também. Vamos deixar mais nas imagens, porque não está dando para passar para ler, né, o estudo. Mas esse estudo, ele está disponível também online. Eu vou passar o link. Pode deixar nessa foto, por favor. Obrigada. Então, assim, para a gente nomear, né, e dar visibilidade para jovens que efetivamente têm essas dificuldades, né, de se inserir no mercado de trabalho. Falando também do projeto Mude com Elas, esse é um projeto que ele é cofinanciado pelo Ministério Federal da Cooperação Econômica e Desenvolvimento da Alemanha, BMZ, e que é coordenado pelo escritório Terre des Hommes da Alemanha, em São Paulo. E é implementado pela Ação Educativa, que é uma das organizações do terceiro setor que mais desenvolvem atividades pela educação dos direitos, e eu estou como coordenadora, né, de advocacy desse projeto, que eu fico muito feliz. Eu sou formada em Direito pela PUC de São Paulo, com FIES 100%, né, então, ou seja, estou pagando até hoje a faculdade, graças ao FIES que eu pude estudar, e não contente com o Direito, eu falei, não, quero me formar, me especializar mais, quero entender como que funciona a nossa sociedade. Fui estudar Ciências Sociais na Universidade de São Paulo. E também fiz mestrado na Antropologia Social, também lá na USP. E então, estou aqui nesse projeto que a gente quer dar visibilidade à discussão da juventude e fazer também esse recorte de raça e gênero, vereador, porque é importante, quando a gente fala das juventudes em geral, na verdade, agora a gente não pode mais falar só de juventude, né? Na verdade, são juventudes, no plural, porque tem diversos grupos dentro das juventudes, mas a gente quer todas as juventudes unidas, né? E, em específico, nessa questão de raça e gênero e o mundo de trabalho, né? Então, buscando alternativas para esses problemas, para essas questões. Também relembrando para todos aqui e contando, né, que essa subcomissão de juventude, ela foi um esforço, né, do vereador Isaac Félix, né, dos outros vereadores também, para a gente debater e entender como que está as dotações orçamentárias para a juventude na cidade, né? Então, porque as políticas públicas para a juventude, elas são feitas a partir de cada secretaria. Então, a gente tem a Secretaria Municipal de Direitos Humanos, a Secretaria de Saúde, Secretaria de Trabalho, Secretaria de Educação, que foram as secretarias que foram chamadas aqui, inclusive, na segunda subseção, que trouxeram alguns dados, mas trouxeram dados mais relacionados à criança e adolescente, e não à juventude. E juventude é dentro de 15 a 29 anos. Né? Então, a gente entendeu aí que esses dados ainda não estão refletindo a realidade das políticas públicas. Então, a gente pede que, inclusive, as secretarias, o executivo municipal, possa fazer esse esforço, né, de mapear efetivamente onde estão as dotações orçamentárias para a juventude, e essa subcomissão ela é muito importante nesse sentido, né, nesse esforço dos vereadores para a gente mapear e entender onde que estão, né? Então, assim, tem uma outra fala assim também, né, que fala assim, que percebia que havia um padrão nas estagiárias e nas professoras diferente dos outros funcionários que cuidavam da cozinha e que cuidavam da limpeza. As pessoas que cuidavam dessa parte eram pessoas negras, já as professoras estagiárias eram todas brancas. Então,
a juventude percebe também, quando vai adentrar no mercado de trabalho, que acaba tendo uma cor, que acaba tendo uma classe e um gênero, e isso não pode passar despercebido, né, nos nossos debates e nos nossos olhares. Aí foi um encontro, né, que aconteceu para a gente também pegar os dados com as jovens mulheres negras. Segundo dados da PNAD, né, que além do IBGE, a PNAD também do terceiro trimestre de 2021, a taxa de desemprego para a população em geral era 12,6%, mas ao desagregar os dados em termos de gênero, raça, idade, jovens e mulheres negras, a gente percebe que são os segmentos mais afetados. Entre as pessoas de 14 a 29 anos, a taxa chegava a 21,9% entre as mulheres negras, de todas as idades, né? Então, ao cruzar esses dados de faixa etária, de raça, de gênero, nesse contexto da região metropolitana de São Paulo, o desemprego das jovens mulheres negras chegou a 31,3%. Então, uma parcela da população que precisa, né, de atenção, tanto do executivo quanto do legislativo, né, para que efetivamente a gente possa diminuir essas taxas de desemprego, porque as jovens mulheres negras, elas compõem esses segmentos, né, e a gente quer acabar com todo o desemprego em geral, mas também da juventude. Pode passar, por gentileza. Pode passar mais um? Isso. Esse daí, nesse slide, tem alguns dados importantes que eu quero ler para vocês, né, que fala que, então, 33,9% das mulheres negras desocupadas estão à procura de trabalho há 2 anos ou mais, né, então, essa é uma das maiores taxas do país. Fala também que a maior parte das jovens negras está na informalidade. E isso também é outro dado importante, vereadores, que a gente tem que levar em consideração, porque não basta também a gente só gerar políticas de empregabilidade. A gente precisa também fazer com que essas políticas sejam empregabilidades no mercado formal, né? Que as jovens entrem efetivamente em empresas, né? E não só também em cargos, né, subalternizados, como limpeza, faxina, etc. Então, as jovens mulheres negras também recebem o equivalente a apenas 46,6% do salário, levado em consideração, né, quando a gente está falando de políticas públicas para a juventude. Pode passar, por gentileza. E além disso, também tem um outro dado. Muito obrigada. Vou até beber um golinho. Que é que 94,5% das mulheres negras realizam trabalho doméstico não remunerado. Então, a gente tem esse quadro aí. Então, assim, com a pandemia da Covid-19, também produziu impactos, né, políticos, sociais, culturais, econômicos, que contribuíram para agravar ainda mais esse cenário de precariedades. E a gente vem aí de um cenário pós-Covid-19, em que o prolongamento dessas medidas, né, que a gente teve de isolamento, né, e assim como a exposição das populações e dos grupos vulneráveis ao vírus, provocaram para jovens ouvidas nas pesquisas aqui mencionadas, desemprego, dificuldade de encontrar ou mudar de emprego, mudança de rotina, não ter com quem deixar o filho, interrupção dos estudos, maiores responsabilidades com a casa, desgaste mental e emocional, sobrecarga de cuidado, dificuldades financeiras, falta de acesso à internet para atividades de EAD, exaustão, estresse dentro de casa, interrupção de projetos de futuro e falta de atenção, né? Além disso, também, na procura de trabalho, vereador, as jovens tiveram menos acesso à carteira assinada, né, então, que é aquilo que eu falei, que estão mais submetidas ao trabalho informal, e que isso deve ser levado também em consideração quando a gente está falando de políticas públicas, né, para a juventude. Pode passar, por gentileza. Só um minutinho, por favor, só para anunciar o nosso presidente
Comissão de Finanças e Orçamento, o vereador Jair Tato, está presente online, nos acompanhando. Seja bem-vindo, Jair, nosso sempre presidente aqui da Comissão de Finanças. Um abraço. Também saúdo o presidente Jair Tato, obrigado pela presença de todos e todos e todas. E, vereador, também tem um quadro também que é das jovens mulheres negras que são mães, né, que a gente precisa também levar em consideração, porque a gente está falando da população economicamente ativa de 15 a 29 anos e muitas das mulheres, das jovens também já são mães e aí tem uma fala também muito sensível, que é essa que está aí, não sei se dá para fazer um zoom na fala, mas fala assim, depois que descobri que sou mãe, é literalmente só sobre como eu vou lidar com a gestão do meu tempo, com a minha filha e como eu vou fazer. Então, é muito difícil. A última entrevista que eu fiz online, eu me lembro, sem brincadeira, de falar pelo menos umas 4 vezes para a moça que eu estava fazendo a pesquisa comigo que eu ia dar conta. Eu falava assim, não, eu tenho pessoas, a minha rede de familiares e de amigos, eu não estou sozinha nesse sentido e a minha filha não vai ficar sozinha em casa. Ela tem o pai dela, tem avós, tem tios, tem primos e também creche, se for preciso. Enfim, então, é preciso também esse olhar de uma rede de apoio para jovens que são mães, para que elas também entrem em consideração, né, quando a gente está falando das políticas públicas. E aí entraria, por exemplo, a educação, a saúde, né, a creche, que também é um dever que a gente precisa buscar. Pode passar, por gentileza. Bom, então, ainda tem as questões sobre as percepções. Pode passar, por favor. Das jovens mulheres negras na região metropolitana de São Paulo. Isso, esse daí, isso. Nessa busca pelo trabalho, a gente percebe que tem experiências de dor, né, e de resistência no mundo do trabalho. Né? A juventude que está aqui também pode falar e trazer também as suas experiências, né, de como tem sido. A gente sabe que essa fase de terminar o ensino médio até começar uma faculdade, né, ou até adentrar o mercado de trabalho mesmo, num trabalho formal, envolve uma série de dúvidas, envolve uma série de experiências de dor mesmo, que a gente pode chamar assim, né, psicologicamente falando mesmo, e que os jovens precisam ser ouvidos para quando a gente for formular e pleitear políticas públicas para que a juventude que é mais sensível, que está mais vulnerável, também seja atendida pelo setor público, porque é dever do Estado, né, e aí a gente está falando da cidade, né, garantir o acesso aos direitos, né, o acesso ao mundo do trabalho, a um trabalho digno, a uma vida digna da juventude, é direito da juventude. Também há relatos de discriminação, né, em processos seletivos, simplesmente pelo fato de serem mulheres negras. Então, isso também é algo que deve ser levado em conta. Principalmente também há relatos de discriminação em relação ao cabelo, né, que também é importante mencionar. Né? Então, a gente sabe que, infelizmente, a gente vive numa sociedade em que a gente... Oi? Obrigada. Então, a gente vive numa sociedade que a gente precisa ainda falar dessas questões de raça, né? A gente sabe que existe somente uma raça humana, mas que a raça ela foi uma construção social. E por conta da escravidão africana utilizada como mão de obra para construir o Brasil, a gente tem consequências dessas discriminações, do racismo que ainda está na nossa sociedade e também do machismo, né, que privilegia a ocupação de espaços públicos pelos homens. Né? Então, nós mulheres negras, a gente parece que sempre tem que estar fazendo mais para ocupar o mercado de trabalho. E é o que o relato também das jovens, né? Pode passar o slide, por gentileza. Então, a gente está falando aqui, então, das jovens mulheres negras e periféricas,
né, na busca por emprego e ingresso profissional, que são, na maioria das vezes, processos dolorosos, e que a gente vem aqui para trazer a público, né, essa experiência com base nessa pesquisa, né, que está aqui, ó, a situação de jovens mulheres negras no mercado de trabalho aqui, para quem quiser alguns exemplares eu ainda tenho, mas também está online. Pode passar, por gentileza. Pode passar. Pode passar. É que, como vocês podem ver, é um estudo, assim, bem extenso, mas aí eu estou trazendo aqui só alguns pontos. Essa imagem também é uma imagem de uma dinâmica com as jovens mulheres negras que estão no projeto, que estão já num trabalho formal e que passam por um processo de formação para poder enfrentar o mercado de trabalho. Pode passar, por favor. Pode passar. Isso. E aí, então, e por que a gente está trazendo esses dados, vereadores, né? Porque vereadores e membros do executivo aqui presentes. Porque tem alguns marcos legais, né, das políticas públicas para acesso ao trabalho juvenil que a gente precisa levar em consideração. Então, isso é algo que não só também o poder público, mas também as empresas, né, os setores privados, também precisam se atentar para efetivamente implementar ações afirmativas, efetivas, que combatam o racismo, as desigualdades de gênero, a desvalorização da juventude, né, que se reproduzem no cotidiano do trabalho. Inclusive, também há relatos de discriminação, por exemplo, quando jovens moram mais longe, né, nas periferias mesmo das cidades, em que as empresas acabam preferindo contratar jovens que estão mais perto, porque seria mais econômico, né, não ter que pagar 3, 4 passagens, né, de ônibus, metrô, trem. Bom, os desafios que a gente precisa superar, ele envolve a iniciativa conjunta, né, de todos esses setores que eu falei, para conceder mais oportunidades para as juventudes, e incluindo as jovens mulheres negras. Os marcos legais, né, que demonstram um longo processo do Estado brasileiro em reconhecer a juventude como um segmento da população, ganhou expressões em termos normativos legais, que é importante a gente destacar. Então, a gente tem alguns marcos legais nacionais, como o Estatuto da Juventude, né, que o Estatuto da Juventude é um marco legal. Pode passar, por gentileza. Pode passar. Aí. Se puder dar um zoom nessa parte. Aí tem alguns principais marcos legais, né? O Estatuto da Juventude ele foi criado em 2013. Tá. Eu peço só mais 5 minutinhos que eu já vou concluir. Ele foi criado em 2013 e que dispõe dos direitos dos jovens e as diretrizes para as políticas públicas da juventude. A gente tem a proibição à discriminação por gênero e raça, que constam tanto de instrumentos internacionais assinados pelo Brasil, como na própria Constituição Federal, nos artigos 3º, 6º, 7º, e em diversas leis específicas do país também, como o Estatuto da Igualdade Racial. A gente tem a Agenda Nacional de Trabalho Decente para a Juventude, que foi lançada em 2011, que pode ser também um documento para servir para a nossa cidade. Tem a Lei do Aprendiz, que é a 10.097 de 2000, que obriga que as empresas médias e grandes reservem de 5% a 15% de seus postos de trabalho para jovens aprendizes. E aí, vereadores e secretários, a gente precisa verificar, fiscalizar se o setor privado está cumprindo também essa lei, porque às vezes as empresas não estão cumprindo a lei do aprendiz. E também temos o Plano Nacional de Aprendizagem, que estabelece uma série de medidas para ampliar e fortalecer a aprendizagem profissional. Então, a gente tem políticas públicas federais, Programa Nacional de Inclusão do Jovem, Programa Nacional
de ensino técnico e emprego, portal das juventudes, mas, e aí como está, então, aqui temos também algumas políticas públicas estaduais, né? E temos as políticas públicas municipais. Pode passar, por gentileza. Pode passar. Isso, se puder dar um zoom na parte direita, que está algumas políticas municipais. Então, a gente sabe que a gente tem o programa Bolsa Trabalho, né, aqui na cidade. O programa VaiTech tem projetos para as mulheres em situação de violência doméstica, programa Vai, TEIA, tem algumas outras programas que a gente vai precisar aqui. O coordenador de juventude da cidade, que é o Ramires, que infelizmente ele não veio hoje, né, mas ele vai vir posteriormente, vai falar para a gente quais são as políticas que a coordenadoria de juventude está executando, né, para a gente ter essa noção, para divulgar para os jovens e também para ver se está atendendo ou não e se precisa de mais recursos ou não. E aí a gente está aqui porque a gente quer, pode passar, por favor, a construção de outros mundos possíveis, né? A gente quer, então, a construção de um mundo onde a juventude de jovens mulheres negras possa ser incluída na sociedade, né? E em relação à questão orçamentária, então a gente quer também aqui, vereador, reivindicar, a gente tem também um documentinho que a gente gostaria de protocolar, falando sobre as linhas de incidência política, dando uma ideia, sugerindo linhas de incidência política possíveis para essa subcomissão de juventude, no tocante ao olhar das políticas públicas municipais. Então, a gente vê, primeiro, o olhar das... Pode passar, por gentileza, para ficar no outro slide. Um olhar para as políticas públicas descontinuadas, um olhar para as políticas públicas subfinanciadas, a adoção de políticas de ação afirmativa, então, um olhar para que as políticas e os equipamentos, verificar aquelas que não têm um enfoque específico para jovens mulheres negras, se eles poderiam ter esse enfoque específico. A gente quer também entender como que está o orçamento da Coordenadoria de Juventude, que aí a gente vai entender melhor quando o Ramires vier para cá. Em relação também ao orçamento geral, como que essa subcomissão, a partir desse estudo, né, sobre o orçamento, pode fazer políticas dirigidas à juventude e às jovens mulheres negras, e até a criação, por exemplo, de um observatório de juventude, né, que produz um monitoramento. Então, essa ideia de um observatório de juventude, vereador, acho que assim, é bem relevante para a gente. E também a gente acompanhar o Plano Municipal de Juventude, que também está para lançar, então já estou falando para a juventude aqui presente, que é importante acompanhar, vai ser lançado um calendário de atividades aí para a gente mobilizar a nossa juventude. Ok, vamos então, concluir. Maravilha. Então, então, eu quero agradecer. Está chegando aí mais juventudes. Sejam bem-vindos. Então, estou aqui também à disposição para colaborar com essa subcomissão, para a gente indicar caminhos efetivos. E também, como o vereador Isaac Félix já citou, a gente incidir também na LDO. E, vereador Isaac Félix, uma última coisa importante é que também a gente poderia incluir na LDO um dispositivo para que haja um relatório de orçamento para a juventude, para que o executivo faça, né, esse relatório, né, anualmente. Bom, obrigada, gente. Agradeço a oportunidade e estou à disposição. Obrigado, Aide, pelas suas palavras, sua explanação aqui para nós. Dizer para você que é sempre bem-vindo a gente ter pessoas que estão militando aí, reivindicando, e com aquele slogan que eu sempre uso, cuidando de pessoas. Então, queremos agradecer mais uma vez a presença do nosso professor. Não recordo o nome do professor. Marcelo Nery esteve conosco semana passada, né? Na última reunião. Marcelo, se você quiser fazer parte da mesa, você está convidado a ficar aqui conosco, ou algum jovem,
para ir pegando experiência para o futuro aí, futuro vereador, futura vereadora, fazer parte da mesa aí. Fique à vontade. Bom dia, vereadores queridos. Bom dia, grande vereadora Ruth Costa, nossa Estarei irmã querida. acompanhando aqui online a nossa comissão. Obrigado, Ruth. Seja bem-vinda sempre. Você com esse seu sorriso lindo e essa preocupação com a nossa juventude. Obrigada. Vou aqui acompanhando aqui de cima. Legal. Então, nada melhor do que nós estarmos ouvindo agora a experiência e a prática na juventude. Então, nós vamos ouvir agora a Alanis Borges, da ETEC Jaraguá, como a nossa palestrante colocou, jovens da periferia. Eu conheço de onde vocês vêm. Perus, Jaraguá, Taipas. Ali é o esquecimento. Eu falo que Perus, ó, para vocês levarem, existe Perus antes do vereador Isaac Félix e pós-vereador Isaac Félix. Depois eu provo para vocês. Tá bom? Vocês vão ver. Fica à vontade, minha querida. Bom dia. Quero agradecer a todos, principalmente ao vereador Isaac Félix, ao deputado Antônio Carlos, agradecer à senhora Raide Paixão, agradecer a todo mundo que está presente aqui e agradecer principalmente ao pessoal do Grêmio Estudantil da ETEC Jaraguá, agradecer aos diretores, aos suplentes, aos vice-diretores, agradecer a todo mundo que se disponibilizou a estar aqui com a gente hoje, agradecer pessoalmente ao vereador Isaac, agradecer ao Rodrigues, porque a gente precisou de bastante ajuda no passado e, graças a eles, a gente conseguiu bastante desenvolvimento dentro da nossa ETEC, desenvolvimento de projetos. A gente tem um projeto muito legal dentro da ETEC que chama o Vamos Junto, e, graças a uma parceria da gente entre o vereador, a gente conseguiu alterar uma linha de ônibus para que os alunos conseguissem mais acesso às escolas. A gente sabe que isso é uma pauta que tem sido um grande problema. Alguns alunos não conseguem se locomover à escola por conta dos ônibus. E, ano passado, com a ajuda do nosso vereador e do secretário Rodrigues, a gente conseguiu essa disponibilidade. Esse ano a gente está com o segundo mandato no Grêmio Estudantil da ETEC Jaraguá, e a gente só vem querendo fazer cada vez mais projetos, aprimorar ainda mais o Vamos Junto. A gente tem muitas questões dentro da escola que precisam ser resolvidas, principalmente dar uma olhada mais, se vocês estão acompanhando, não sei, as ETECs, principalmente da nossa região, Basílides Godói, a ETEC Paulistana, a ETEC Pirituba, a gente vem passando uma necessidade, uma precariedade, na verdade, na nossa estrutura, e isso vem sendo uma pauta que a gente vem debatendo e a gente vem buscando. Uma das nossas pautas é justamente a quadra da nossa escola, que a gente está com uma dificuldade bem grande, que ela está bem precária. A gente precisava também de um galpão, de alguma coisa, a gente precisa de uma estrutura. Acredito que quem é estudante, jovem e já passou por isso, sabe que as escolas públicas da região e estaduais precisam desse ajuda, desse apoio. E agradeço novamente ao vereador, porque com ele eu sei que a gente vai conseguir fazer as coisas, a gente vai conseguir levar para frente. Então, muito obrigada novamente. E é isso que eu quero trazer em pauta, me apresentar para vocês, apresentar a nossa disponibilidade como Grêmio, como representante dos estudantes. Todo mundo que está aqui está à disponibilidade de vocês, se precisar de alguma coisa. E é isso. Muito obrigada. Obrigado, Alane. Obrigado pelas suas palavras. E a nossa vice-presidente aí. Gente, é muito interessante, né? E quando a doutora Aide me procurou, essa questão da juventude, eu sou um vereador que eu milito muito na área, porque eu sou da periferia do Capão Redondo, Campo Limpo. E eu sei o quanto nós sofremos, né, para conquistar alguma coisa. E muitas vezes, tudo que os jovens levam, e quando chega no poder público, parece que as pessoas não levam a sério, né? Você vai pedir para um secretário ou para uma autoridade política, que está em alguns cargos de executivos, a pessoa fala assim, mas isso aí é instantâneo, é uma coisa rápida, que vai passar, que não vai ter um formato com vida longa. Pensa que os jovens só querem as coisas assim, e criam, e o poder público muitas vezes faz algumas coisas para os jovens, mas coisas assim, passageiras, né? Passageiras. Não quer deixar uma formação. E o nosso intuito aqui nessa comissão de juventude é que nós possamos deixar algumas coisas enraizadas, né? Algumas coisas em que o jovem possa dar sequência, né? Hoje,
graças a Deus, nós temos aqui vereadores que chegaram aqui, né, como o nosso vereador, o Fernando, que chegou aqui, Fernando Holliday, com 22 anos de idade. Né? Nós temos hoje o nosso presidente da Câmara, o Tuma, pode dizer que era um jovem. O Tuma chegou aqui com 20 e algumas coisas, com 30 e poucos anos, o Tuma foi presidente dessa casa. Jovem, né? Jovem. E nós temos alguns secretários nossos também que tiveram oportunidade e foram buscar um lugar ao sol. E é isso que nós precisamos. E o poder público, e o nosso intuito aqui é fazer com que os recursos e o que está sendo feito realmente na prática. Porque no discurso tem muitas coisas para os jovens, mas na prática nós temos poucos. Né? Oportunidade para todos, mas cria-se o prédio da ETEC, só que não pensaram e não pensam no transporte para você levar aquela pessoa até lá. Não pensam na estrutura de informática, né? Se está chegando a rede da informática lá, se a alimentação vai ser uma alimentação adequada para o jovem ficar o dia todo lá. Né? Faz o prédio, inaugura e fala, ó, toca aí do jeito que está. Não, tem que ter qualidade. Né? E tem recurso para isso. E o nosso objetivo aqui é esse. Propostas de trabalhos, de estudo, de formação para esses jovens, e com esses recursos, que são direitos nossos. Então, essa comissão tem trabalhado muito sério nesse sentido, né? De estarmos cobrando das autoridades que estão no Poder Executivo essa questão da onde está sendo investido e como está sendo investido. Né? Nós discutimos aqui semana passada essa questão que tudo que o governo faz, nós estamos investindo na cultura. Ótimo, temos que investir na cultura. Nós estamos investindo no esporte. Ótimo, nós aprovamos aqui nessa casa, semana passada, a Bolsa Atleta, que estava parado no município de São Paulo. Tem recurso, mas não tinha projeto e a Câmara teve que fazer, o prefeito mandou para nós aprovamos, então agora os nossos atletas, né, que tanto se sacrificam pelo nosso país, né, que são lembrados em 4 em 4 anos. Quem lembra quem ganhou a última medalha no Brasil nas últimas Olimpíadas? Né, de um atleta, a não ser do futebol. Né? Então, e os demais? Como é que eles vivem? Né, eles representam o país, as nossas ginásticas. Né? A Daiane está em Paraisópolis, trabalhando lá numa ONG, né, mas olha o que ela fez pelo Brasil, né, com o Brasileirinho, né, como ela diz, né, é uma atleta e mulher e negra. Né? Ela está numa ONG hoje, prestando serviço lá no Paraisópolis. Mas se não fosse essa ONG que contratasse, agora o governo não poderia, né, estar apoiando, estar incentivando mais ainda? Então, pensa-se em dois segmentos, a cultura e o esporte. Mas nós precisamos de formação, gente. Né? Nós precisamos de formação, nós precisamos capacitar, nós precisamos de cursos técnicos profissionalizantes, nós precisamos de universidades públicas para os nossos jovens. E é isso que nós estamos aqui, e precisamos da ajuda de vocês para nos ajudar para cobrar. Né? Para cobrar. Essa semana mesmo, eu tenho, ele vai estar aqui presente, é o Bruno, que é um jovem que fez História e Geografia na USP, e por ele morar na periferia ali do Campo Limpo, no Jardim Sete Lagos, tem uma associação lá. Eu cheguei lá um sábado, 8 horas da manhã, tinha 150 jovens em uma sala, um calor tremendo. Eu cheguei lá às 11, ele foi vereador, eles chegam às 8, sai às 19. Não tem ar-condicionado, não tem um banheiro adequado para os jovens, mas o pessoal estava lá estudando para pré-vestibular, para concurso público, e estão lá todos os sábados. Eu consegui alguns parceiros, agora nós estamos dando lanche para esses jovens, colocamos porta de vidros no espaço, colocamos ar-condicionado, essa semana vamos estar instalando ar-condicionado com parceiros, mas são coisas que o poder público pode estar vendo. Né? Eu falei para ele, mas por que você não usa o céu aqui próximo, que é o céu Campo Limpo, ou Cantos do Amanhecer? Ele falou, mas eu chego lá às vezes e as portas estão fechadas. O pessoal não dá valor para isso. Mas se tem o próprio municipal, se tem espaço público, é para usar mesmo. Né? Não importa se você é o aluno, se você não é para a comunidade, é para os jovens usar. Vamos tirar os jovens nossos da rua. Vamos tirar.
os nossos jovens da rua, mas vamos dar oportunidade para eles também. Vamos criar iniciativas em que eles possam estar participando. Então, esse é o nosso objetivo, e propostas, ideias, o que vocês tiverem para estar trazendo para nós, para que nós possamos colocar no relatório e discutir isso próximo com as autoridades do Poder Executivo. Então, nós queremos que vocês tragam para nós com toda satisfação e vão ser acolhidas, porque comigo e com essa comissão hoje, que é a nossa vereadora Ruth Costa, o vereador Rinaldi e a Comissão de Finanças, nós vamos acolher muita coisa, até conversei com o pessoal aqui da CETEL, que é o nosso pessoal que cuida do nosso orçamento, e ajuda nós a criarmos o orçamento da cidade de São Paulo, a montar todo o orçamento. Nós vamos colocar essas reivindicações e cobrarmos do poder público, como nós já fizemos em alguns relatórios aqui de orçamento e que hoje estão sendo executados, né? Algumas secretarias que trabalham com a juventude, que não tinham orçamento baixo, nós conseguimos elevar esse orçamento para que as políticas públicas pudessem chegar nos lugares mais distantes. Então, esse é o nosso objetivo. É nessa linha que nós vamos trabalhar, é nessa linha que nós vamos cobrar, e vocês que são os nossos olhos para trazer para nós, né? Para trazer para o Poder Legislativo, olha, lá não está funcionando, qual é o orçamento que tem lá? E nós vamos cobrar com maior satisfação. Tá bom? Nós vamos ouvir agora a representante agora que está representando o Ramires, que é a nossa Eduarda Afonso. A palavra está com você, minha querida. Se você estiver aí. Nós já estamos vendo aqui o nosso presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Jair, com seu lindo sorriso aqui. Jair, a Eduarda Loureiro vai estar falando agora, depois se você quiser falar, ou se você quer falar antes, fica à vontade também, cumprimentar o pessoal. Está sem som, nosso presidente. Acho que agora sim. Vocês me ouvem? Sim, agora sim, presidente. Permita-me estar à vontade assim, hoje eu estou fazendo de casa e eu estou acompanhando aqui, já preparando a reunião das 11h30, mas eu vou acompanhar o debate, ao final farei aí uma fala rápida, pode ser? Pode ser, ó, você está jovem aí hoje. Muito obrigado. Abraço. Vamos seguindo. A Eduarda Alonso, representando o Ramires Lopes, da coordenador Políticas Públicas para a Juventude, da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. Eduarda, a palavra está com você, minha querida. Olá, bom dia a todos e todas. É com imenso prazer que eu estou hoje aqui representando o Ramires, coordenador de Políticas para a Juventude da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. Nós temos um trabalho muito grande, muito forte lá na Secretaria. Trabalhamos diariamente pela juventude da cidade de São Paulo e, com certeza, queremos fazer muito mais pelos nossos jovens, com a participação de todos vocês, dessa Casa Legislativa, dos jovens que estão aqui representando movimentos, dos jovens da sociedade civil, e é muito importante essa participação ativa, e nós estamos de portas abertas lá para dialogar, para pegar ideias, enfim, para tudo, e é isso. Muito obrigada, e é um prazer estar aqui com vocês. Eduardo, muito obrigado pela sua participação, dizer que é sempre bom estarmos acompanhando, e dizer que nós tivemos aqui o prazer de ter a nossa secretária Soninha Francini, que é a nossa secretária de Direitos Humanos, e que a Coordenadoria de Juventude está sobre a sua tutela, né, na sua secretaria, onde tem um coordenador que é o Ramires, e trocamos algumas ideias com a Soninha, essa questão dessa ampliação e de fazer uma interlocução entre as secretarias, educação, cultura, esporte, assistência social, desenvolvimento e direitos humanos, para que nós possamos juntos fazermos aí um trabalho mais ativos, prático, objetivo, sem muita burocracia, visando a melhoria da nossa e o crescimento da nossa juventude. Nós vamos passar a palavra agora, fazer uma palavra agora, a nossa amiga aqui, a Kelly, né? O professor colocou numa fria, mas a Kelly, que provavelmente vai ser uma futura vereadora da cidade de São Paulo, então ela já vai treinando aqui com a gente. Deixa eu ver, bom dia. Secretário de Fazenda, olha aí, ó. Ih, vai trabalhar no CETEL, ó. Cuidado aí vocês, ó.
O professor falou que ela... Fica à vontade, querido. Bom dia a todos. Agradeço o convite espontâneo e queria ponderar aqui, agradeço também a presença dos jovens, de todos vocês. Eu acho muito bacana a fala da colega. Eu sou egressa da ETEC Professor Basilis de Godoy. Queria dizer que esse sucateamento ele não é de hoje. Eu saí da instituição, no caso, no ano de 2016, e as condições de lá já eram bem precárias. Quero dizer assim, a transparência também na questão da gestão dos recursos aplicados na ETEC, ela também não acho muito transparente. Até porque, na minha época, não havia exatamente, não se explicava para onde se destinavam os recursos, né? Que é o Centro Paula Souza que administra, do governo do Estado. Então, o que acontecia, pelo menos na minha época, eram pequenos reparos do que era, se possível, fazer e dentro do que cabia ali na gestão da própria ETEC, ou seja, os funcionários da ETEC que faziam pequenos reparos, mas desde aquela época nós tínhamos muitos problemas estruturais. Eu, infelizmente, há algumas semanas atrás, acho que viralizou também a situação da ETEC, precária, é triste de ver, foi um local assim que eu tenho recordações boas, enfim. E simplesmente você vê o local praticamente não, né? Está abandonado. As aulas estão sendo suspensas porque não tem como você assistir, porque tem goteira, porque tem praticamente uma cachoeira dentro da sala. Então, as condições assim estão deploráveis. Não é de hoje o sucateamento das ETECs, é lamentável mesmo, e não se tem uma transparência, não se tem uma iniciativa para modificar essa questão, e eu fico muito feliz de ver vocês aqui pautando essa questão muito importante, porque, infelizmente, o problema é de muito, muito tempo atrás, né? E, enfim, eu tenho curiosidade, inclusive, para saber quantas anda essa questão da gestão. No momento, eu estagio no município de São Paulo, na Fazenda, mas como a questão das ETECs se diz referente à questão do Estado, né? Então, confesso que eu também não sei a quantas anda a questão da divulgação de dados, da aplicação desses recursos e da gestão. Mas acho que é isso. Obrigada. Muito obrigado, Kelly. É interessante a abordagem que a Kelly colocou, e eu vou dar até uma sugestão. Né? Eu sei que vocês, acho que jovens que fazem parte de grêmios, de ETECs, de várias que nós temos em São Paulo, essa questão dos relatórios. Você vê que essa semana o Tribunal de Contas da União, aí através do Tribunal de Contas do Estado e dos municípios, eles fizeram um mutirão para a gente ver essa questão dos prédios físicos das escolas públicas, né? Isso a nível do Brasil. E realmente existem escolas que prédios antigos que não passaram por reformas, né? Por exemplo, os nossos céus hoje, as primeiras reformas na cidade de São Paulo, dos céus, de todos que foram implantados, estão sendo feitos este ano. Então, deixa-se acabar, né? É a goteira aqui, é uma parede rachada ali, é um mofo aqui, aí depois querem fazer todos juntos. Aparece o problema e não vão dando solução. Então, por exemplo, nós temos céus que já estão há quase 20 anos na cidade de São Paulo, 20 anos. A primeira reforma nos céus, geral, estão sendo feitas esse ano. Né? Quer dizer, a estrutura física, né, ajuda muito, né? Imagine você estar estudando na sala de aula, começa a chover, já fica desesperado. Né? Mas a questão do levantamento é uma questão que a juventude tem que começar a fazer. Né? Tem que fazer relatório, como é que está o estado físico do prédio onde nós estamos estudando. Né? Eu sempre questiono, às vezes, que o poder público, ele cobra muito. A escada rolante é laudo do corpo de bombeiro para o comerciante, ou para a igreja, ou para a escola particular, ou para o clube. Cobram-se muito, mas os prédios públicos não têm nada disso. Essa semana levantaram várias escolas, eu estou fazendo um requerimento pela Comissão de Finanças, que eu quero saber quantas escolas nossas, hoje, por exemplo, tem brigada de incêndio. Quantas escolas públicas hoje nós temos alvará de funcionamento? Às vezes parece coisa básica, mas quando é particular, os caras pedem tudo. Né? E às vezes, você chega em alguns prédios públicos, escolas mesmo, universidades, que não tem elevador, não tem uma, como é que pode falar, alguma coisa que leve a pessoa para o andar de cima, uma plataforma, e tem deficiente. Né? E tem deficientes.
Então, as pessoas não pensam nisso, né? Então, é interessante, e você estava colocando também a questão do estado físico do prédio, né? A estrutura. Tem que parar. Ó, nós não vamos estudar aqui, o governo tem que alugar um prédio para nós aqui, nós vamos estudar no prédio que o governo vai alugar, tal, mas precisa pegar o pessoal e jogar lá dentro, né? Nem no presídio se faz isso. É porque é preso e tal, tem que ficar num lugar horrível, né? Tem que ficar em qualquer lugar, não. Né? Então, acho que a gente tem que, e vocês que fazem parte, que estão todos os dias lá, tem que ver os erros e cobrar. Por quê? Eu sempre falo, tem a PM nas escolas públicas, né? Que recebe um recurso e que tem lá, a diretora recebe um recurso para fazer pequenas reformas, e muitas vezes esse dinheiro, você não sabe aonde foi parar. Né? E se o governo do estado, ou seja, a prefeitura, tem uma verba para fazer manutenção, aonde está indo a verba da manutenção da STEC Jaraguá, né? Jaraguá. É isso que você precisa cobrar. Né? Tem que chegar na diretora, no conselho lá, quem quer que seja, e falar, vem cá, nosso prédio está horrível aqui. Cadê a verba? Quanto está vindo por mês? Ah, não está vindo. Ah, nós vamos cobrar o secretário. Nós vamos entrar. Eu fui criado assim, né? Entrar dentro do ônibus, pegar 50 pessoas e falar, vamos lá na porta do secretário cobrar ele. Ah, mas não pode, tá, vamos lá cobrar o prefeito, tá, vamos lá cobrar o governador. Né? A minha geração era assim. Né? Então, é isso que vocês têm que também exigir a qualidade. Eu sempre falo, a escola particular tem. A pública é mais rica do que a particular. A pública é mais rica do que a particular. E por que não tem? Né? O que está faltando? Então, nós temos que começar agora, né, e vocês jovens, né? Eu fico feliz em ver o número de jovens aqui hoje, como tivemos semana retrasada, essa questão de nós estarmos discutindo isso, e levar isso para os colegas, fazer a roda de conversa lá, porque vocês estão aqui, mas quantos alunos lá estão? Você que é presidente deve sofrer quando você marca a reunião, né? Marca a reunião, então, o Grêmio não está indo, não está funcionando, esse Grêmio aí não vai fazer parte, eu sei que eu já passei por isso, né? Eu tenho a doutora Flávia ali, ó, que foi presidente da juventude lá da Mackenzie, então ela fez direito, a doutora Flávia, e ela passava por isso também lá, né? Crítica nós recebemos bastante, agora vamos reunir o pessoal aí, vamos lá cobrar, reivindicar, né? Então, é isso que nós precisamos. Jovens, o Brasil precisa de jovens dinâmicos, inteligentes, conscientes e que saibam discutir os seus direitos. Não quebrando tudo, não, né, mas que saibam discutir. Né? Não é isso, professor? Então, essa é a nossa ideia. Eu recebi aqui uma carta do movimento do hip hop, que é o presidente desse movimento, se eu não me engano, é o Rap Pirata. Nós vamos ler aqui para deixar registrado. Ao presidente da Subcomissão da Juventude, vereador Isaac Félix, Fórum Hip Hop MSP solicita a Subcomissão de Juventude encaminhar à Prefeitura de São Paulo para informar a Subcomissão quais são os espaços institucionais capazes de impulsionar as políticas públicas de juventude de forma intersetorial e promover a participação de jovens periféricos na elaboração, avaliação, participação de políticas votadas para paulistanos de idade de 15 a 29 anos na cidade de São Paulo. Moradia, assistência social, educação, trabalho, cultura e esporte. Aí vem as perguntas. Quantas estações de juventude há na cidade? Decreto 45889, de 10 de maio de 2005. Qual a situação atual dos agentes de juventude na prefeitura? Quem são e como está o Conselho da Juventude da cidade de São Paulo? Na Lei 16.120 de janeiro de 2015, 14 de janeiro de 2015. Quais são as políticas locais realizadas pelo Centro Cultural de Juventude Cachoeirinha? Está quase ali perto de vocês, né, do outro lado. Fórum Hip Hop São Paulo, aí tem o Rap Pirata com seu telefone e sua rede social. Eu gostaria que a comissão recebesse isso aqui, fizesse esse questionamento depois à Secretaria de Direitos Humanos, que é umas perguntas interessantes aqui, viu? É só essa questão aqui de quais são as políticas localizadas no Centro Cultural de Juventude de Cachoeirinha.
Nós vamos transformar em requerimento, segundo o nosso doutor Mário aqui, que é o nosso coordenador aqui da nossa secretaria. Nós vamos fazer um requerimento e cobrar algumas questões nesta área. Também, a Rosana Aparecida Moura de Lima, da Secretaria Municipal de Educação. Eu não sei se ela está, não está, né? Mas nós vamos convidá-la, porque o secretário, da outra vez, ele mandou também representante e ficou online, assim. Então, o convite para que o nosso secretário de Educação esteja aqui. Pirata, acabei de aprovar aqui, vou transformar em requerimento, tá bom? Vamos dar sequência aqui ao nosso... Tem algum jovem inscrito? Não? Vocês não querem falar? A oportunidade está aqui. Professor, a palavra com Vossa Excelência. Fique à vontade. E muito obrigado pela sua presença, participação, e queremos algumas ideias e sugestões do senhor. Primeiro, bom dia a todos e a todas. A saudação aos estudantes da Universidade de São Paulo e também a esta juventude que hoje acompanha esta reunião da comissão especial. Saudar o vereador Isaac Félix, que preside essa subcomissão. Saudar também os servidores desta casa, que sem eles isso não funciona, em nome do Mário. Né? E particularmente esta mesa que está aqui composta. Estou realmente cada vez mais encantado com Vossa Excelência. Eu não sou digno desse título, mas Vossa Excelência sim, porque tem votos, eu não tenho. Né? E esta é a diferença, e isto faz toda a diferença, porque eu digo sempre aos meus alunos, o mais difícil é ter voto. Então nós temos que realmente respeitar a política, os políticos, e cada vez mais dignificá-los à medida que eles se dignifiquem. Vossa Excelência tem levantado questões muito importantes, quando destaca, por exemplo, que os prédios públicos não aplicam para si aquilo que eles cobram, em especial dos privados. Ou seja, essa é uma relação, e nós temos aqui, passamos aqui dentro desta casa por uma CPI das áreas contaminadas, que envolve inclusive a nossa unidade na graduação, que é a USP Leste. Nós ficamos interditados por quase um ano, né? E lá, por exemplo, nós temos uma situação atípica, porque nós não temos licença de construção, nós não temos habite-se e não temos vistoria ou AVCB. Então, isso dá um exemplo claro. Estamos falando da Universidade de São Paulo, onde ocorrem cerca de 5.000 pessoas por dia nesta unidade, e você não tem nenhuma dessas condições básicas de funcionamento de acesso, né? Então, realmente, Vossa Excelência tem razão sobre isto. Quero dizer que não falto a ética quando me refiro à minha própria instituição, porque eu costumo apontar nas instituições, eu sou um crítico das instituições, e, portanto, eu preciso ser um crítico da minha própria instituição para começo de conversa. Ou seja, não há um espaço de santos, não há um espaço de iluminados, esses são os espaços da política, e obviamente a influência da juventude é fundamental, a formação da consciência da juventude é fundamental, para que a gente possa avançar efetivamente nesta parceria, né, e na construção de pontes para a coesão social entre a sociedade civil e a sociedade política. Então eu quero mais uma vez parabenizá-lo pela iniciativa, e gostaria de dar uma sugestão, Excelência, que nós apresentássemos na lei orçamentária anual. Está aqui o pessoal da CETEL, estamos loucos para ouvi-los também, muito curiosos para ouvi-los. Esse é um dos órgãos mais importantes desta casa, né? Ele é bastante silencioso, né? Mas as pessoas não conseguem entender o que passa pela mão desses senhores, né? Mas a minha sugestão seria que nós tivéssemos um programa dentro da lei orçamentária do Legislativo Municipal dedicado à ideia da intergeracionalidade, e por isso um programa dedicado aos jovens e um programa dedicado aos idosos. Essa tem sido a minha preocupação, porque uma sociedade que não cuida das suas crianças e dos seus jovens e não cuida dos seus idosos é uma sociedade que merece pouco crédito. E é momento da gente ressignificar o nosso modelo de sociedade, que sociedade nós queremos viver nesse país, o que é nós queremos
qual é o legado que nós estamos deixando para essa geração que vem aí, que é o nosso grande compromisso. Eu, em particular, porque estou notadamente sempre envolvido com eles e me renovo a cada ano, porque sempre esses jovens estão chegando, eles vêm de lá, vêm para a universidade, eu estou sempre em contato com eles. Mas eu também começo a envelhecer, né? Eu também me caminho para os 60, então eu também estou preocupado com o futuro, né, que nos reserva. Então, eu queria propor para que a gente olhasse para dentro do orçamento desta casa. Por quê? Porque, notadamente, a gente fica, veja só o hilário, os vereadores encaminham emendas ao orçamento do Executivo e não apresentam emendas ao seu próprio orçamento, e no final do ano nós estamos devolvendo, como no ano passado, 180 milhões de reais, que é dinheiro do Executivo, que é devolvido, fica o ano todo parado no banco, né, quando não um banco privado, né, e depois isto é devolvido no final do ano para o Executivo. Portanto, executemos o nosso próprio orçamento, olhemos para a administração pública do Poder Legislativo, observemos o plano plurianual do Poder Legislativo, observemos a lua do Legislativo e vamos usar os recursos que nós temos aqui. Com 180 milhões de reais, se nós apartarmos só 10%, 18 milhões de reais, nós faremos bons projetos aqui dentro dessa casa, bons seminários, bons eventos, boas discussões, boas intervenções. Então, veja, dinheiro não falta. E não é dinheiro do Executivo. Eu estou aqui fazendo uma provocação honesta republicana, vamos olhar para o orçamento do Legislativo. E dentro desse orçamento vamos construir um orçamento programático, funcional programático, para que de fato a sociedade possa ter do Poder Legislativo também uma ação executiva, porque ele não deixa de fazer políticas públicas. Agradeço pela oportunidade, espero ter contribuído e fica a sugestão, podemos elaborá-la, discutir sobre ela. Honrado. Muito obrigado, professor, pelas suas palavras. Agradeço sempre a participação e a colaboração de Vossa Excelência conosco aqui, no sentido de nos ajudar a construir políticas públicas para a nossa juventude, para o futuro, como o professor mesmo colocou aqui para nós. A professora Rosana Aparecida, da Secretaria Municipal de Educação, acho que está presente online, é isso? Professora, bom dia. Eu acho que não. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, sim. A conexão aqui não está das melhores, por isso na hora não me apresentei. Ok. Mas estou acompanhando aqui. Muito bem. Nós estamos aqui com o auditório hoje cheio, nós gostaríamos de saber algumas sugestões, alguma coisa. O que a Secretaria Municipal de São Paulo tem feito, está pensando para a nossa juventude? Bem, a Secretaria ela empenha um papel muito grande, né, com os trabalhos feitos nos CELS e em outras secretarias, e nas unidades também. Porém, eu irei passar para o setor técnico responsável para depois eles estarem colocando pontualmente as necessidades e o trabalho que tem realizado. Peça sim, ele pode te ligar. Ok, professora. Seu celular. Eu que agradeço a participação e um bom dia para todos. Nós estamos aqui fazendo requerimento e, mais uma vez, convidando, né, o secretário de Educação para estarmos aqui fazendo essa explanação, porque, é como a senhora colocou, a Secretaria tem feito algumas coisas nos CELS, né, o CELS ele é intersecretarias, né, e é interessante que, quando você fala a nível da educação, e aí não é uma crítica, e não receba isso para a senhora, mas receba receba o sistema hoje, o executivo também, é quando você fala o que a educação tem feito pela juventude, aí a primeira coisa que vem são os CELS, né? Os CELS estão lá, o jovem vai lá, não, mas não é isso que nós queremos, né? Porque o jovem vai lá, ele mesmo faz a atividade dele. Então nós queremos saber o que realmente a Secretaria tem feito de concreto para a formação, né, dos nossos jovens e adolescentes. Obrigado, professora. Obrigada a você, eu que agradeço e darei o recado, transmitirei para o setor técnico responsável e acredito que em breve o secretário estará presente para ele mesmo estar falando a respeito do trabalho realizado. Ok. Vamos ouvir agora o nosso Rap Pirata.
3 minutos, Pirata. É difícil, mas vamos embora. Em nome dos legisladores, cumprimento pelo Félix. Aos funcionários da casa, eu cumprimento os funcionários públicos e contra o genocídio da juventude pobre periférica, toda a população. Isaac, da hora, tipo assim, o que eu quero solicitar a você, que o nosso pedido vire requerimento, para a gente discutir a política pública de verdade. Vocês que estão aqui, para colar aqui, vocês não precisam saber de nada, vocês falam o que vocês quiserem. Tipo assim, no seu bairro, lá tem um problema, pega o microfone aqui e fale. Porque se vocês não falar, outros vão aqui falar por vocês e não vão falar o que vocês desejam. Então, eu sei que vocês estão tímidos, pega o microfone e falem. E aí, eu quero aproveitar a sequência do orçamento, já que aqui tem que discutir orçamento. Nós estamos agora na transição, vai a LRF, que a prefeitura vai falar o que ela gastou durante esse começo de ano. E aqui no meio do ano já vai ser a LDO. A LDO é uma lei, é a lei que vai falar quanto que a cidade tem que gastar. Tipo, você fala, estão discutindo juventude aqui, então a gente quer que na LDO tenha uma regra para investir na juventude da periferia. Além que já existe isso. Depois tem outro momento que já para novembro vai estar falando assim, ó, quanto é esse valor? Então, queremos que são 100 milhões de reais. Então, a gente precisa fazer esse exercício aqui para as pessoas compreenderem o que é discutir o orçamento, né, para discutir juventude com mais qualidade. E aí, só quero reforçar que juventude não é de 15 a 18 anos. A gente tem que respeitar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Juventude vai até os 29 anos. E, geralmente, quem está na juventude, como a gente faz as pessoas serem adultas, elas começam a se preocupar com o mundo do emprego. E aí, esse mundo do emprego, ele vai, aí passa os 22 anos, 23 anos, 24, e não, a política não atinge. E aí, eu acho que só é reforçar qual a política que o Executivo faz para a juventude com a Coordenadoria de Juventude. Que ele veio aqui, trouxe uns dados, mas, Isaac Félix, vamos ser sinceros, a gestão que está aí. Aqui a população consegue participar. Não tem outros canais de diálogo na cidade de São Paulo, desde 2017. E quando vem um secretário aqui, ele traz um dado, conta uma história que é legalzinho, mas parece que ele não tem responsabilidade pública. Né? E juventude você tem lá, tem leis, tem um monte de coisa que está sendo atropelada. E tem o Estatuto da Juventude. E nós precisamos perguntar para a cidade de São Paulo se o Estatuto da Juventude está sendo efetivado. Porque tudo que vai falar de política aqui, eu acho que já foram feitos esse debate. Agora a gente tem que aproveitar esse momento para efetivar, porque juventude, vocês têm 2 lugares. Você tem essa que vai discutir orçamento, que é o dinheiro do bagulho, quanto que tem no malote. Mas também tem o outro debate que tem uma comissão fixa aqui, que é da juventude, que também é bom participar, porque aí a gente faz a demanda da política, porque senão vai vir um aqui e falar assim, não, mas isso não é específico da finanças, é específico da outra comissão. Então, nós estamos discutindo orçamento, vamos pensar políticas públicas para efetivar. E aí, eu termino agora. Tem as estações de juventude. Eram para ter em todas as subprefeituras. Só tem uma executada, male-male, que, se eu não me engano, o CCJ. E aí não é nem do PT, né? Porque geralmente os caras, mas é coisa do PT. Não, isso aí é lá do José Serra, certo? Para efetivar isso. E até agora não foi efetivada. Se tivesse efetivada, de repente não teríamos a juventude morando nas ruas hoje, né? Em situação de rua. Porque a gente precisa evitar esse lugar aí. E é só com cultura, esporte e educação para resolver isso. E de verdade, porque estou falando de geração de trabalho. Vamos usar expertise. E eu termino. Eu estou esticando o chiclete, mas eu vou terminar. A cidade de São Paulo é uma cidade não industrial, é uma cidade de serviço. Não tem política industrial. E a indústria hoje ela é computador, celular. Por que não começar a pensar, colocar tecnologia na cidade de São Paulo para ter política industrial voltada a partir da informática? Desculpa, é só isso. Obrigado, Pirata, pela sua participação e suas contribuições. Sempre importante. O Pirata é um jovem ativo aqui nessa casa, traz algumas sugestões, algumas ideias e nos cobra bastante, tanto os vereadores e como o executivo, e algumas propostas que ele tem trazido a essa casa, nós temos levado muito a sério. Né? Eu sou um vereador que o Pirata me conhece, eu estou aqui no meu 2º mandato, e comigo a gente discute o assunto olhando nos olhos das pessoas, sempre falando a verdade. Mas nós estamos aqui com a nossa
Cris Monteiro, grande vereadora dessa casa. Cris, tem uma jovem sentada à mesa que é da tua área, cuida de finanças, área econômica, né? Ela está aqui sentada à mesa, a Kelly, e a Cris Monteiro tem uma carreira muito importante também, a sua juventude toda foi voltada à questão da econômica, né? A Cris trabalhou em grandes empresas e hoje nós temos o privilégio de ter a contribuição da Cris Monteiro como vereadora na cidade de São Paulo. Cris, fala para nós um pouco de você aí, fala com essa juventude. Opa, obrigada, vereador, um prazer estar aqui. Parabéns, Kelly, né, por estar nessa área, é uma área muito desafiadora, principalmente para as mulheres, mas eu tenho certeza absoluta que você vai encontrar um caminho um pouquinho mais pavimentado, assim espero, pelo menos, né. Eu lamento não estar aí pessoalmente, eu estou muito resfriada, então eu gostaria de estar aí pessoalmente com vocês, porque é outro contato, né, a gente estando, enfim, olhando vocês aí de perto, mas como o vereador Isaac falou, esse é meu primeiro mandato, eu passei toda a minha vida trabalhando no mercado financeiro, comecei lá de baixo, né, eu comecei como recepcionista e depois atingi postos e cargos muito importantes em bancos americanos de investimento. Eu trabalhei no maior banco de investimentos americano, chamado JP Morgan, e quando eu saí em 2018 para me candidatar, eu fui candidata a deputada estadual, não fui eleita, depois tentei agora como vereadora, e fui, mas quando eu saí em 2018, eu tinha uma responsabilidade muito grande para toda a América Latina e Canadá. E me apaixonei pela política, eu fui um chamado, né? Ninguém consegue compreender por que eu pedi demissão, né, desse cargo tão importante. Eu costumo dizer, eu tinha poder, prestígio, remuneração, mas enfim, não importa. O que importa é que eu, de fato, me dediquei a essa carreira durante 30 anos, fui muito feliz lá. E, inclusive, me coloco à disposição, né, de vocês jovens, para vocês tiverem dúvidas sobre as suas carreiras, circunstâncias que vocês estejam vivendo no momento. Eu tenho essa experiência, vivi muitas circunstâncias complicadas, eu quis ter projetos que não me deram, eu quis promoções que não me deram, eu tive chefes que me perturbaram, tive colegas de trabalho também que também perturbei muita gente, ou seja, eu tenho uma experiência muito vasta nessa área, e me coloca à disposição, né? Por isso que é tão importante a gente estar aqui na Comissão de Juventude, presidida aí pelo querido vereador Isaac Félix, para a gente estar discutindo as questões da juventude, né? Ser jovem é ver todo o futuro adiante de vocês, e o futuro é de vocês. O que nós estamos fazendo aqui nesse momento, eu tenho repetido isso em uma das palestras que eu dou, e vocês já devem ter ouvido falar, é que quem planta tâmaras não come tâmaras. O que a gente está fazendo aqui é plantar para que vocês possam, né, no futuro, comer as tâmaras que a gente está plantando, né? Porque demora muito tempo até que as tâmaras sejam, que as árvores, né, floresçam e que deem os frutos. Enfim, eu estou aqui, estou à disposição. Se vocês tiverem alguma pergunta para mim sobre a minha carreira, estou totalmente à disposição. Se vocês quiserem, né, podem me achar aí no meu gabinete número 509, no 5º andar. E, enfim, posso contar mais se vocês quiserem. Obrigado, Cris Monteiro. Um forte abraço para você, minha querida. Tamo junto. Vereador Rinaldo de Giglio. Eu tenho uma pergunta para a vereadora Cris Monteiro. Cris Monteiro, quanto tempo demora para um pé de tâmara gerar tâmaras? Olha, até onde eu sei, vereador Rinaldo, leva quase 100 anos. Mas, às vezes, ele dá umas frutinhas antes. Depende de como que a gente cuida do pé de tâmara. A vereadora Cris Monteiro está falando uma coisa tão importante aqui, porque quem planta tâmaras não vê tâmaras, não vê o fruto da tâmara. Então, eu vejo que a tâmara representa a árvore do legado. Tem coisas que a gente faz que é para as próximas gerações. Então, parabéns, Cris Monteiro, pela sua palavra. São poucas pessoas que pensam no futuro. Muitas pessoas pensam no presente. Presidente, você me perdoe aqui a minha ausência, eu tive que socorrer uma criancinha que está passando no centro cirúrgico hoje no Menino Jesus, eu tive que ir lá, eu dei um pulinho lá, mas eu prometo que eu vou ouvir aqui pela YouTube todas as falas que foram feitas aqui nessa comissão tão importante. Eu vejo assim que eu trabalho com juventude há muito tempo e eu vejo luz, eu vejo esperança no jovem,
porque o jovem ele é uma flecha, né? Ele vai chegar e ele vai alcançar aquilo que nós, que já não somos mais jovens, não chegamos e não alcançamos. Eu não vejo o jovem como futuro, eu vejo o jovem como presente. E nesse presente é um tempo muito delicado, porque é aqui que tem que haver o despertamento da vocação, o plantio, e é nesse momento que existem interferências para tentar abater o potencial do jovem, como a discriminação, o preconceito, as dificuldades que a sociedade impõe, né? E o jovem ele tem que driblar toda essa situação. Então, eu vejo aqui que a responsabilidade, nós aqui do poder público, nós do poder legislativo, de poder proporcionar isso e poder apontar uma luz para que essa juventude possa alcançar o propósito e ter oportunidades de trabalho que até então não tinha. Então, eu peguei aqui uma parte da fala do Pirata, e, sem dúvida nenhuma, Pirata, a cultura, a educação, o esporte, ela nos aponta a mudança e a transformação da sociedade. Então, senhor presidente, fica aqui a minha fala nessa tão importante comissão. Pela ordem, presidente, só para... Fique à vontade. Eu dei uma olhada aqui rapidamente no Google, são 80 anos, vereador Rinaldi, que leva para uma árvore de tâmara da Tâmaras. Então, a gente tem que plantar já, para que esse pessoal possa comer tâmaras. Vamos lá, vamos plantar a árvore de tâmaras. Obrigado, vereador Cristina Monteiro. O nosso presidente Jair Tato está presente online. O Jair queria... Creio que não. Presidente, enquanto o presidente Jair Tato não se manifesta, Cris Monteiro, o fruto da tâmara é doce, é doce. Então, às vezes, a gente não prova o doce como mel. Antigamente se adoçava, não era com açúcar, era com a tâmara. Então, olha só a importância da sua fala, vereadora. Até hoje, vereador Rinaldi, eu não uso açúcar na minha casa, eu uso tâmara. Bom dia! Vereador Jair Tato, nosso presidente, jovem, como sempre. Aí, João. Parabéns pelo debate, quero saudar quem esteve aí. Nós já estamos no crepúsculo para começar a reunião ordinária. Eu vi a ideia aí. Quem mais que eu vi aí, presidente? Nós estamos aqui hoje com o pessoal da ITEC Jaraguá. A Aline, representante, está aqui. A Camila, a Kelly, que também é uma economista, futura economista desse país, fazendo parte da mesa, né? Só uma correção. Vereador Rinaldi, o nosso amigo aqui que coordena essa juventude lá no Parque do Rodrigues, também trouxe um grupo de jovens adolescentes aqui. E o nosso grupo aqui mesmo, CETEL, todos os nossos assessores aqui. Tá bom. Só saudar, parabenizar mais uma vez, viu, presidente, pelo grande debate. Esse material, eu acho que a ID já me passou, eu estava vendo aqui que o Mário me mandou. Vereadora Cris, eu acho que eu interrompi Vossa Excelência, mas eu estou na correria lá e cá. Então, parabéns mais uma vez, presidente. Ruth está por aí, Rinaldi. A Ruth está online, o Rinaldi está presente, vereador. Presente, senhor presidente. Muito bem. Presidente aí é o Isaac, eu sou um membro humilde. Ok, parabéns mais uma vez e temos uma tolerância aí, viu, presidente Isaac, de 10 minutos para começar a reunião ordinária, então é isso, saudar a todos e a todas, tá bom? Fui acompanhando na medida do possível aqui. Gostaria de registrar minha presença, senhor presidente. É isso aí. Obrigado, vereador Jair Tato, queremos cumprimentar aqui nosso vereador, sempre presidente dessa casa, Roberto Trípoli, o nosso ambientalista, acaba de entrar nesse auditório, o nosso ambientalista, os defensores dos animais, o homem que mais fez leis na cidade de São Paulo, visando o meio ambiente, cidade limpa e os animais. Protetor número 1
dos animais da cidade de São Paulo. Este aí, ó, jovem, Roberto Triplo, que vocês estão vendo aí agora. Seja bem-vindo, a palavra está sempre à disposição do presidente. Gente, quero agradecer a presença de todos vocês, dizer a participação de vocês, contribuiu muito com a nossa reunião, dizer que Deus continue nos abençoando, nos dando coragem, saúde, determinação, que possamos não só criar leis, projetos, mas executados e colocar na prática para a nossa juventude. Nada mais a ser tratado, encerro a presente reunião, que Deus abençoe a todos. Obrigado.